Olá, alunos do 7º ano, meu nome é Larissa, eu sou aluna do PIBID, estou no 4º período e estarei auxiliando vocês nas atividades de Geografia. Então hoje nós vamos começar com o PET volume 6, na semana 1, na página 47. Vamos lá? O material ele se inicia trazendo essa questão do café. E por que o café? O café ele foi uma das principais atividades que possibilitaram o investimento em infraestrutura, ou seja, em estradas, ferrovias, comércio, indústrias. Então foi através do lucro obtido dessas atividades que possibilitou-se a industrialização no Brasil. Então, agora a gente vai entender um pouquinho mais. O enriquecimento proporcionado pelas exportações do café permitiu que muitos cafeicultores deixassem suas fazendas aos cuidados de um administrador e se mudassem para cidades, principalmente São Paulo, onde se dedicavam ao desenvolvimento de outros negócios e investimentos, como bancos, empresas de exportação e importação e indústria. O campo permanecia como centro econômico do Brasil, e a cidade passava a concentrar o poder político e decisório. A indústria no Brasil começou a se desenvolver paralelamente à cafeicultura. Entre os fatores que contribuíram para isso estão os capitais obtidos das exportações agrícolas, principalmente do café, a existência de matérias-primas para as indústrias, como o algodão para as indústrias de tecidos, a existência de mão de obra nas cidades e de um mercado consumidor crescente, a infraestrutura herdada da economia cafeeira, estradas de ferro, portos, instalações elétricas, redes bancárias e etc., aproveitada pelas indústrias para o transporte de matérias-primas, distribuição e comercialização de produtos. Então, essa tabela ela mostra aqui para nós essa evolução das indústrias no Brasil entre 1907 e 1920, onde nós podemos perceber ao longo do tempo como que esses estabelecimentos eles foram avançando em quantidade, e foi justamente essa riqueza gerada pela cafeicultura e a infraestrutura urbana e de transportes criada entre o final do século XIX e o início do século XX contribuíram para que as indústrias se concentrassem na região sudeste, atraindo pessoas do campo para as cidades, movimento conhecido como êxodo rural. Em 1920, a cidade de São Paulo já era a cidade mais industrializada do Brasil, abrigando cerca de 31% dos estabelecimentos industriais da época. Bom, pessoal, então, para a gente conseguir compreender a questão da industrialização no Brasil, primeiro a gente tem que voltar lá atrás no ciclo do café. Então, o ciclo do café ele se inicia no século XVIII no Brasil. Ele era predominantemente encontrado aqui nas províncias do Rio de Janeiro e parte de Minas. E depois ele foi avançando com o tempo para o interior de Minas, para o interior também do Espírito Santo e parte de São Paulo. É muito interessante a gente pensar também o fator que influenciou essa expansão da produção cafeeira, que antes se localizava no litoral e depois passou a se localizar no interior desses estados. Bom, pessoal, até 1850 ele se encontrava nessa região litorânea. Em 1850 é quando acontece a proibição do tráfico negreiro. Vale lembrar que essa atividade cafeeira, quem era responsável pela produção do café era o negro escravizado, de algumas regiões da África, como o Congo, a Guiné, Angola, por exemplo, vinham pelo Oceano Atlântico nos navios negreiros. Então, em 1850, era justamente a mão de obra escrava responsável pela produção cafeeira. E a partir desse momento de proibição, foi onde se viu a necessidade de outra mão de obra, os imigrantes europeus. Então, os imigrantes europeus eles foram uma alternativa para substituir a mão de obra escrava, nos quais esses cafeicultores, esses barões do café, eles estimulavam a vinda desses imigrantes em troca de alguns benefícios, e o que contribuiu para a expansão da produção cafeira para o interior foram as linhas férreas. Então, a construção das linhas férreas elas têm duas finalidades.
A primeira finalidade era escoar o café, ou seja, transportar o café que era produzido no interior, eram escoados nos portos, né? Os portos eles ficavam no litoral desses estados, né? Então era necessária essa conexão entre o interior e o litoral. Elas têm esse intuito. E também transportar esses imigrantes que estavam vindo para o Brasil trabalhar nas produções cafeeiras. É importante a gente chamar a atenção também para esse momento de 1900 a 1950, a situação de São Paulo, como se encontrava, onde nós tínhamos aqui a maior parte, praticamente, do território paulista, predominantemente se concentrando aqui a produção cafeeira, e onde nós podemos visualizar caminhos por onde percorriam o café. Então, as construções de linhas férreas, elas foram muito importantes nesse momento, aqui principalmente no estado de São Paulo, onde se escoar, né, esse produto. E essa região ela passou a constituir um nó de ferrovias mesmo, que foi justamente essa grande quantidade de ferrovias que foram construídas justamente pelo fato de São Paulo, em 1900, ser a metrópole, né, ser a região ali onde mais se tinha a produção de café. A partir do lucro dessa atividade é que se estimulou, né, investimentos em estradas, em comércio, em indústrias, tá bom? E como que aconteceu essa industrialização aqui no Brasil? Esse processo ele é marcado por 3 características, né, que é uma industrialização tardia, que quando a Revolução Industrial ela aconteceu na Europa no século XVIII, na Inglaterra, aqui no Brasil não se tinha nenhum tipo de indústria. O café ele era transportado pelos carros de boi. Então é só depois do lucro do café é que se possibilitou essa industrialização, tá? E que aconteceu cerca de 200 anos depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Tá bom? A substituição de importações, ou seja, quando a industrialização ela passou a acontecer no país, nós passamos a deixar de importar, ou seja, nós deixamos de comprar de fora alguns produtos, tá? Ainda assim, a importação é presente no país, mas alguns produtos eles conseguiram ser substituídos, no sentido de que nós conseguimos produzir aqui dentro sem ter a necessidade de comprar de fora. Porém, para que isso fosse possível, como o país ele não possuía essa tecnologia e nem capital suficiente para esse processo, então foi necessário importar máquinas, equipamentos, para poder montar essas indústrias nacionais. E aí depois foram atraídos alguns investimentos de tecnologia estrangeiros para poder incrementar essas indústrias de bens de consumo e implantar outros tipos de indústria, como as siderúrgicas e as petroquímicas, que são indústrias de base. Então, apesar dessa tecnologia implantada aqui no país, ainda assim o Brasil ele apresenta uma dependência tecnológica com relação aos outros países, né? Ele não é autossuficiente tecnologicamente falando, assim, ele precisa da tecnologia de outros países. Então, justamente pelo fato dessa produção cafeeira se concentrar no território paulista, carioca, né, mineiro e parte aqui também do Espírito Santo, na região sudeste é que também se teve a concentração da industrialização nessa região. E quando nós falamos de concentração industrial, né, vale lembrar que ela se deu aí com uma maior intensidade no estado de São Paulo, que impulsionou o crescimento da capital. Na década de 70, por exemplo, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país. Em a sua região metropolitana, ela concentrava 77,52% do total do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando a cada ano. Em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira,
Entre 2004 e 2014, o percentual baixou 8,6 pontos. Então, o que nós podemos verificar? Que houve uma certa desconcentração industrial no país nos últimos anos. São Paulo ainda assim é o maior polo industrial do país, mas já podemos observar atualmente que houve uma migração dessas indústrias para outras regiões, para outros estados brasileiros, onde antigamente não se tinha. Antigamente se concentrava aqui na região sudeste, hoje nós já temos um deslocamento dessas indústrias. E por que isso é importante? É importante para que elas saiam ali daquele centro onde se encontra uma intensa concentração aí de indústrias e elas passem a ocupar outros lugares, outras regiões do país, justamente para poder estar levando o desenvolvimento econômico, social para essas regiões, levando a modernização, levando a tecnologia para essas localidades. E essa desconcentração industrial, ela vem decorrendo justamente por conta, principalmente do elevado custo de imóveis e salários, porque a região ela vai ficando mais valorizada. Então, conforme ela vai se valorizando mais, o custo ele passa a se elevar também. E também da escassez de terrenos para construção de novas fábricas, por ser uma região que está extremamente cheia de indústrias, acaba que não tendo uma localização adequada para a instalação dessas fábricas e também por conta dos altos impostos, ligado à questão de ser uma região valorizada. Então, como forma de incentivar a instalação de indústrias, os governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens como isenção de impostos e doação de terrenos. Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no sul e no nordeste. Esses são fatores também que influenciam essa desconcentração industrial, qual você tem aí maiores vantagens de instalar uma indústria em outra localidade que ofereça aí isenção de impostos e uma doação de terreno. Esses são fatores também que influenciam nessa desconcentração industrial. Mas, ainda assim, o Sudeste ele apresenta uma maior concentração industrial do país e continua abrigando uma importante parcela dos centros de comando das empresas instaladas em outras regiões. Então, além de ser um polo de indústrias, também se concentra uma grande quantidade de tecnologia. E é justamente essa tecnologia que ela é responsável pelo comando das empresas instaladas em outras regiões. Bom, então nós temos aqui agora algumas atividades, certo? Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima.